Por onde essas águas passarem, tudo terá vida, diz a palavra do Senhor. Por favor, mantenha a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos para um lado e para o outro. Se você tiver com uma caneta e quiser anotar algumas coisas, fazer algumas anotações, tudo bem, mas a gente vai para lá, vai para cá e a gente volta aqui, tá bom? Meus irmãos, quando nós olhamos para esse é um texto muito rico da palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto e para essa história de Ezequiel 47, nós somos empurrados para frente e para trás. Nós somos levados rapidamente para a nossa criação, para a criação da raça humana. Em Gênesis, ainda no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 10, diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços, 4 direções, declarando a amplitude da terra. Somos rapidamente também levados para o final da história. Somos velozmente levados para a glorificação dos escolhidos. Nos últimos tempos, onde o nosso destino eterno se encontra, e o vermos novamente ali, este rio. Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Início e fim. No meio dele nós encontramos uma palavra de culto e adoração. São os filhos de Coré. Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas torrentes saem do coração de Deus. Está na morada do Altíssimo. Mas, se somos levados para trás e para frente, há um lugar onde toda a nossa identidade se encontra com este rio, meus irmãos. O Senhor Jesus, em João capítulo 7, versículo 37 e versículo 38, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja o plural como Jesus coloca, de rios, mas juntamente com o singular, água viva, ou seja, rios da mesma água, ondas e mais ondas, movimentos e mais movimentos, afluentes e afluentes do avivamento de Deus. Jesus diz, como diz as Escrituras, não há uma afirmação precisa do apóstolo João, mas nós sabemos que quando Jesus fala das Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. E se ele está falando do Antigo Testamento, alguns estudiosos, como por exemplo um grande exegeta e escritor, William Hendrickson, no seu comentário de João, ele afirma, acredita que Jesus esteja falando da visão de Ezequiel, do texto que nós lemos, porque ele mesmo diz ser o santuário. Ele é o santuário que foi morto, foi destruído, e que foi na sua ressurreição reconstruído em 3 dias. A visão de Ezequiel da torrente das águas purificadoras é um quadro um tanto quanto para ele um pouco incompreensível, mas para nós que agora estamos vivendo, temos a revelação de Deus, sabemos que este quadro é o quadro daquilo que nós estamos estudando neste ano, o mover do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eles experimentariam, diz o texto, o passar das águas purificadoras, de tal forma que retornariam para o seu Deus. O profeta está profetizando para um povo em cativeiro. A vida com Jesus, meus irmãos, é uma vida abundante. A vida da igreja precisa ser uma vida de busca constante
do que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Há um comentarista que diz o seguinte: o quadro do rio de Ezequiel, que flui abaixo do limiar do templo e que fertiliza as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, é um claro exemplo do simbolismo das bênçãos que fluirão da presença de Deus, do seu santuário, e que se espalha através da igreja para a terra. E é assim que acontece ao longo da história. De tempos em tempos, Deus restaura, Deus renova, Deus move, Deus faz esse rio transbordar e fluir. E traz para nós uma nova paixão por ver a glória de Deus manifestada entre os homens, meus irmãos. Ele nos leva para as águas tranquilas e nos faz beber desta água. Não somente isto, esta água passa a jorrar em nós, como uma fonte para a vida eterna. Nós precisamos, em todos os tempos, mas no nosso tempo, desta visitação especial de Deus. Precisamos, como igreja, para buscar um novo alento, um novo tempo, um novo mover. Precisamos, como servos, individualmente, para sairmos da mesmice, do comodismo, da religiosidade engessada e verdadeiramente experimentarmos o frescor espiritual. No texto de Ezequiel, há então, meus irmãos, um grande simbolismo que traz para nós várias verdades que podem e devem ser aplicadas para nós. A visão é clara. Ele entra no santuário e vê que as águas estão saindo aqui do altar. E desce, a porta está fechada, e as águas, a porta fechada, não impede que aquelas águas sejam represadas, e ela passa por debaixo do limiar, e ele tem uma porta aberta ao lado, e ele corre para ver o que vai acontecer com aquele rio. E aqui nós vamos ver vários detalhes do que acontece quando o rio de Deus e onde o rio de Deus passa. E é sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nesta manhã por algum tempo, por alguns minutos. Onde o rio de Deus passar. O que acontece onde o rio de Deus passar? O que acontece quando o rio de Deus flui no coração de uma pessoa? Há no texto, não é difícil, há muitos detalhes aí, apenas são detalhes, nós não podemos compartilhar com vocês todos os detalhes, por causa até mesmo do tempo, mas alguns talvez mais pontuais para nós. O primeiro deles é que onde o rio de Deus passar, a morte dará lugar à vida. Onde o rio de Deus passar, a morte dará lugar à vida. Versículo 8 diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descendo a campina entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Esta é uma visão extraordinária. O Mar Morto, sempre reconhecidamente um lugar da ausência de vida, a sua alta densidade salina faz dele um estorvo regional, servindo apenas como hoje um ponto turístico. O seu nome é apropriado, pois não há vida marinha nele, nem vegetação ao seu redor. A Bíblia começou a linkar o Mar Morto com características espirituais, meus irmãos. Esta ideia geográfica com verdades espirituais. Da mesma forma, o Rio Jordão que flui é também linkado para verdades e características da vida. E é exatamente isso, a isso que Ezequiel se refere. De repente, o texto diz que ele é afetado com a vida de Deus. Ezequiel percebe que o rio de águas vivas, que tem o seu nascedouro no trono de Deus, caminha resoluto em direção ao Mar Morto e de uma forma inimaginável fertiliza aquele lugar. Ah, meus irmãos, a ação poderosa do Espírito de Deus traz vida ao mais vil pecador.
Vejam, meus irmãos, que todo esse movimento de salvação é, na verdade, o derramar do Espírito de Deus no coração, com a sua graça, porque é o Espírito Santo que toca, que lança luz sobre a cruz, que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Onde o rio de Deus passar. Se nós percebermos, irmãos, que a vida de evangelização é muito mais uma dependência de Deus do que uma técnica nossa, quando nós tivermos de pregar, nós vamos orar muito mais. Todo o evangelismo, todo movimento em direção a alguém precisa ser banhado pelo seu movimento em direção a Deus, porque só o Senhor pode derramar o seu Espírito. Meus irmãos, e quando Ele faz isso, a Bíblia diz que o Espírito é martelo que esmiuça a penha. O coração mais duro se torna como uma manteiga na presença de Deus. Onde o rio de Deus passar, a morte dá lugar à vida. Mas onde o Espírito de Deus passar, uma segunda característica do texto é que a frutificação será abundante. Junto ao rio, versículo 12, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. E agora, nós encontramos aqui nesse versículo, um pouquinho do som de Apocalipse. Consegue ouvir? Consegue ouvir Apocalipse? Que nós lemos, olha só. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a folha para remédio. Não somente o Mar Morto foi afetado, mas todo o deserto e todos os lugares que o rio passava. Em todos esses lugares o rio passava e produzia frutificação de todas as espécies. A frutificação é abundante, a linguagem é simbólica. Mais uma vez, alguns sons vêm para nós. Por exemplo, Salmo de número 1, a sua folhagem não murcha aquele que está junto às águas. Salmo 92, versículo 14, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seivas e de verdor. Você consegue ouvir essas vozes, esses detalhes? Parece que esses homens estão conversando entre si, viveram tão distantes uns dos outros. Nós sabemos por quê. O Espírito de Deus fluindo nos livros da Bíblia, inspirando esses homens, parece que eles estão numa mesa, sentados numa mesa, num diálogo, falando das coisas de Deus. Mas não há como não perceber então essa linguagem de Gênesis 2, do rio que sai do Éden, de Apocalipse 22, desta árvore que está plantada, deste rio que está no meio da cidade de Deus, e esta árvore que produz cura para os povos e sua folha. O novo nascimento é apenas o começo de uma caminhada e não um porto seguro da nossa jornada. Experimente buscar cada dia mais essas águas purificadoras e você terá uma vida abundante. Mas eu quero pontuar ainda uma terceira característica desse texto, não poderia deixar de passar para vocês. Primeiro, a morte dará lugar à vida. Segundo, onde o rio de Deus passar, a frutificação será abundante. Mas onde o rio de Deus passar, haverá restauração de ministérios. Versículo 10, junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande e multidão excessiva. Irmãos, a prática da pesca era algo milenar naquele tempo em Israel. Jesus usou muitos desses exemplos voltados para a pescaria. De repente o profeta vê que por causa da morte do Mar Morto e da sequidão, os pescadores foram embora. Os pescadores buscaram outros rios. Mas agora, quando o rio de Deus passa e a vida volta para aquele lugar, eles voltam novamente, eles vêm para o rio.
Essa é uma visão clara de que onde o rio de Deus passa, haverá restauração de ministérios. Eu queria dizer para você, como tem sido prática, como tem sido visão desta igreja, deste conselho, desses pastores. Eu quero dizer para você que dentro desse processo e da graça de Deus, nos trazendo para dar continuidade, eu queria que você soubesse disso. Neste lugar, há um lugar para você. Você que está nos ouvindo pela internet, nesta igreja há um lugar para o seu ministério. Talvez você deixou de pescar, talvez você se decepcionou com algumas dores desse entorno das ribanceiras deste rio, e você já está muito mais aí naquele estilo de ficar vendo o Mar Morto do que realmente produzindo. Nesta igreja há um lugar para você. E quando o Espírito de Deus passa, meus irmãos, Ele restaura a nossa vida. Talvez você conheça alguém, talvez você que esteja nos ouvindo pela internet, talvez você já teve um ministério frutífero, abundante, abençoador, mas as dores da vida, os pecados entraram, te colocaram no banco, e você não consegue se movimentar mais, e vive entre receber algumas coisas dali e daqui, e o saudosismo do seu ministério. Na presença de Deus, Deus sempre nos dá uma segunda chance, meus irmãos, e Ele sempre começa de novo conosco. O Espírito de Deus passa, e há restauração do ministério. Lembre-se disso. Na vida desta igreja, do ministério desta igreja, há um lugar para você. Talvez você esteja pensando, e agora? Como nós vamos fazer? Vamos continuar servindo a Jesus. Devemos lembrar que nós somos apenas instrumentos, mas o pastor dessa igreja é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Se nós nos aproximarmos dele no altar em oração, Ele vai dar soprar para a gente, Ele vai indicar o que nós devemos fazer. Nós vamos fazer a obra de Deus. Mas eu quero deixar rapidamente mesmo, em quarto lugar, onde o Espírito de Deus passa, a morte dá lugar à vida. Onde o Espírito de Deus passa, a frutificação abundante. Onde o Espírito de Deus passa, a restauração de ministérios. Mas em quarto lugar, onde o Espírito de Deus passa, a completa dependência. Vejam os versículos 2 a 6, acontece algo maravilhoso aqui. Diz o texto que depois que ele sai, ele encontra com um homem. A gente sabe que no profeta Ezequiel, a ideia do Filho do Homem nos reporta a Jesus. Não há aqui a história de uma teofania, de uma aparição de Jesus antes da encarnação, mas há a história de uma conversa, talvez com um anjo. E agora ele diz que começa a haver uma conversa, e ele começa a ser levado em direção a este rio. E ele anda alguma coisa aqui, e ele está no seu tornozelo e anda mais um tempo, e agora chega na sua cintura, e de repente, meus irmãos, algo surpreendente, o que na verdade é natural onde esse rio de Deus passa, surpreendente para nós. Diz o texto que aquele rio agora se torna um grande rio, que já não dava mais para andar nele. Agora veja uma coisa interessante, geralmente se você pensar comigo aqui, nem sempre, né, se tiver alguns afluentes, mas se um rio apenas nascer de um lugar, ele deve nascer maior, e ao descer para o lugar deserto, ele vai se escasseando, ele vai diminuindo. Mas aqui é diferente. Quanto mais ele invade o deserto, mais ele cresce. E aqui diz o texto que chega um momento que o profeta já não pode mais andar, porque o rio era um rio que se dava só a nado. E o que ele faz? Ele nada, ele apanha um barco. O texto não nos diz isso. Ele nos diz assim: então aquele homem
me levou e me trouxe. Quando as águas cresceram de forma que ele não podia mais andar, o homem que falava com ele o levou e o trouxe. Meus irmãos, onde o rio de Deus passar, há dependência de Deus. Nós não fazemos na força do braço, a gente não faz na nossa habilidade, a gente não faz na nossa técnica. Você sabe disso. É verdade que nesse mundo, né, tão tecnológico, pós-moderno, com tantas coisas assim, com tantas ferramentas que nós podemos fazer e podemos usar, devemos usar, mas devemos nos lembrar que precisa haver dependência de Deus, irmãos. E ele aqui teve que se render ao Senhor. Onde o rio de Deus passar, haverá completa dependência. Fazemos a obra de Deus na dependência de Deus. Amém? Para concluir, quem crer em mim, disse Jesus. Quem crer em mim. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Quem crer em mim, precisamos crer, precisamos buscar, precisamos depender, precisamos nos entregar àquele que é o Senhor da igreja.